Era o final de 1989 e as luzes de Las Vegas pareciam brilhar menos para o homem que, durante décadas, havia sido sua própria usina de energia nuclear. Em uma mansão em Beverly Hills que cheirava a remédios e medo, Sammy Davis Jr. estava encolhido em uma cama que parecia grande demais para seu corpo devastado. O Candyman, o homem que podia dançar, cantar, imitar e tocar qualquer instrumento, o dínamo que havia quebrado barreiras raciais com um sorriso e um par de sapatos de sapateado, estava morrendo. O câncer na garganta havia roubado sua voz, sua ferramenta mais preciosa, silenciando o instrumento que havia encantado presidentes e plebeus. Mas o silêncio do quarto não era a coisa mais aterrorizante ali. O verdadeiro terror estava estacionado do lado de fora, em carros governamentais discretos, e se manifestava em cartas timbradas que chegavam diariamente com a precisão de um relógio fúnebre. A Receita Federal dos Estados Unidos, o temido IRS, não se importava com o câncer, não se importava com o legado. Eles queriam o seu dinheiro. E a verdade brutal que Sammy tentava esconder sob camadas de joias falsas e bravatas era que não havia dinheiro. Ele estava quebrado, falido. A dívida fiscal era uma montanha de milhões de dólares que ameaçava engolir não apenas o que restava de sua vida, mas deixar sua esposa, Altovice, na sarjeta após seu último suspiro. Os abutres burocráticos estavam prontos para inventariar cada móvel, cada prêmio, cada lembrança, leiloando a dignidade de uma lenda para cobrir juros e multas. Sammy chorava em silêncio à noite, não pela dor física, mas pela vergonha suprema de morrer como um indigente. Mas o que o IRS e o mundo não sabiam era que a alguns quilômetros dali, em um quarto escuro iluminado apenas pela televisão, um velho amigo estava observando. Dean Martin, o homem que todos diziam estar fora de sintonia, o recluso que supostamente não se importava com nada, estava prestes a fazer um movimento. Sem advogados, sem imprensa e sem pedir um único obrigado, Dean enviou um presente secreto. Um gesto que não apenas parou os agentes federais em seus caminhos, chocando-os com sua magnitude, mas que redefiniu o significado de lealdade em uma cidade construída sobre a areia da traição. Para compreender o peso desse resgate, é preciso mergulhar no abismo financeiro e emocional em que Sammy Davis Jr. se encontrava. Sammy nunca viveu como se houvesse amanhã, porque para um homem negro nascido no vaudeville e crescendo na América segregada, o amanhã nunca foi garantido. Quando o dinheiro começou a entrar, nos dias de glória do Rat Pack, Sammy gastava com uma voracidade que beirava o patológico. Ele comprava ternos de seda aos cardumes, relógios de ouro para estranhos que o cumprimentavam no bar, jantares para restaurantes inteiros. Ele gastava para ser amado, gastava para provar que pertencia, gastava para silenciar os sussurros racistas que ele ouvia mesmo quando estava no topo do mundo. O dinheiro é para ser jogado fora, ele dizia rindo. Eu sou o único homem caolho e judeu negro do mundo, preciso compensar. Mas nos anos 80, a festa acabou. O estilo de música mudou, os contratos de Las Vegas diminuíram e seus vícios e generosidade desenfreada cobraram o preço. Quando o diagnóstico de câncer veio, foi o golpe final. Sem poder fazer turnês, a torneira de dinheiro fechou abruptamente. Mas os juros do IRS continuaram a correr como um rio envenenado. Eles calcularam dívidas antigas, investimentos falhados em abrigos fiscais duvidosos e chegaram a uma soma que Sammy não poderia pagar nem se vivesse mais 100 anos. A situação era humilhante. Agentes federais apareciam em sua casa. Havia ameaças reais de despejo enquanto ele estava literalmente em tratamento de quimioterapia. A imprensa começava a farejar o sangue na água. Manchetes cruéis estavam sendo preparadas. A lenda falida.
do palco para a pobreza. Sammy, orgulhoso e vaidoso, sentia-se nu. Ele olhava para sua esposa e via o medo nos olhos dela. Ele sabia que, assim que o caixão descesse à terra, os agentes viriam e levariam a casa. Frank Sinatra sabia. Frank, o chairman of the board, estava furioso com a situação. Gritando com contadores, movendo influências políticas, tentando organizar uma turnê de reunião final para levantar fundos, a Ultimate Event Tour. Mas Frank era barulhento. Frank era sobre poder. E Sammy, naquele momento, estava frágil demais para a energia vulcânica de Sinatra. A turnê aconteceu, mas Sammy mal conseguia ficar em pé, e o dinheiro arrecadado parecia evaporar no buraco negro da dívida antes mesmo de tocar a conta bancária. Dean Martin, por outro lado, estava em seu próprio exílio autoimposto desde a morte de seu filho, Dino Jr., 2 anos antes. Ele havia se tornado um fantasma em Los Angeles. Ele raramente saía de casa, raramente atendia o telefone. O mundo achava que a mente de Dean tinha ido embora, encharcada em J&B e tristeza. Eles achavam que ele não sabia o que estava acontecendo fora de suas cortinas fechadas. Eles estavam errados. Dean sabia de tudo. E, mais importante, Dean amava Sammy de uma maneira que Frank nunca conseguiu totalmente. Para Frank, Sammy era um protegido, alguém para ser cuidado e, às vezes, intimidado. Para Dean, Sammy era apenas Sam. Eles compartilhavam um vínculo silencioso. Ambos eram, à sua maneira, estranhos no ninho. Dean, o italiano que preferia estar jogando golfe a cantar, e Sammy, o artista que nunca se sentiu totalmente aceito. Dean admirava o talento de Sammy sem inveja. "Eu só seguro o cigarro", Dean costumava dizer. "Sammy faz todo o trabalho duro." E quando a notícia da gravidade da situação fiscal de Sammy chegou aos ouvidos de Dean, provavelmente através de um assistente ou advogado, já que Dean não lia jornais, algo mudou na atmosfera daquela mansão escura. Dean Martin, o homem da indiferença, ficou incomodado. A ideia de que o garoto, como ele ainda chamava Sammy, mesmo ambos sendo idosos, estava sendo assediado por contadores do governo em seu leito de morte, violava o código de honra das ruas de Dean. Você não chuta um homem quando ele está caído, e você definitivamente não toma a casa de um amigo. Dean não convocou uma reunião de cúpula. Ele não ligou para Sammy para fazer um discurso motivacional. Ele fez o que Dean Martin sempre fazia. Ele resolveu o problema sem levantar a voz. A cena que se desenrolou a seguir nunca foi televisionada, e os detalhes exatos foram mantidos em segredo por anos, protegidos pela lealdade feroz dos poucos envolvidos. Um representante de Dean Martin, um homem de terno cinza, rosto inexpressivo, carregando uma pasta de couro, entrou nos escritórios da Receita Federal ou, segundo outras versões, encontrou-se com os advogados de Sammy em um momento de crise aguda. O IRS estava inflexível. A lei é a lei. A dívida era astronômica. Eles precisavam de garantias. Eles precisavam de dinheiro vivo, não de promessas de shows futuros que um homem moribundo nunca faria. O representante de Dean abriu a pasta. Ele não tirou um plano de pagamento. Ele tirou um cheque pessoal, assinado com a caligrafia trêmula, mas inconfundível, de Dino Crocetti. O valor preenchido no cheque era algo que fez os olhos dos burocratas, homens treinados para ver números sem emoção, se arregalarem. Não era apenas uma doação, era um resgate de rei. Cobria uma parte substancial e imediata da dívida, o suficiente para fazer os cães de caça recuarem instantaneamente. Mas havia uma condição, uma única condição anexada àquele pedaço de papel que valia milhões. Ninguém deve saber, especialmente Sammy. O choque na Receita Federal não foi apenas pelo valor, foi pela natureza do gesto. Eles estavam acostumados com celebridades tentando negociar, tentando usar a imprensa para ganhar simpatia, ou tentando esconder ativos.
Eles nunca tinham visto alguém simplesmente entrar e pagar a conta de outro homem sem pedir recibo para dedução fiscal, sem querer uma placa comemorativa. Era um movimento old school, um tipo de lealdade que não existia mais nos anos 80, uma era de ganância e eu primeiro. Dean sabia que se Sammy soubesse, seu orgulho seria ferido. Sammy queria ser o provedor, não a caridade. Dean queria proteger a dignidade do amigo, tanto quanto queria proteger sua casa. Ele queria que Sammy pensasse que seus advogados tinham conseguido um acordo milagroso, que sua própria marca ainda tinha valor. O cheque foi processado. A pressão aliviou. A casa foi salva, pelo menos pelo tempo necessário para Sammy morrer em sua própria cama, cercado por suas coisas, com o teto sobre sua cabeça garantido para sua viúva no futuro imediato. Sammy Davis Jr. faleceu em 16 de maio de 1990. O funeral foi um evento massivo. Frank Sinatra estava lá, devastado. O mundo do entretenimento compareceu em peso e lá estava Dean. Ele apareceu, o homem que não ia a enterros, o homem que não saía de casa. Ele estava lá, parecendo frágil, velho, escondido atrás de óculos escuros. Ele não fez discursos. Ele não cantou. Ele apenas sentou-se, prestou suas homenagens e foi embora. Muitos olharam para Dean e viram um homem distante, talvez até frio. Eles não sabiam que aquele homem frio havia silenciosamente comprado a paz final de seu amigo. Eles não sabiam que a tranquilidade relativa dos últimos dias de Sammy havia sido financiada pela conta bancária de Dean. Foi apenas muito tempo depois que a verdade começou a vazar. Contadores falam, advogados bebem e contam histórias. A história do cheque fantasma de Dean Martin tornou-se uma lenda sussurrada nos bastidores de Hollywood. Revelou uma faceta de Dean que contradizia toda a sua persona pública. O homem que cantava sobre beber e amar e esquecer era, na verdade, o homem que se lembrava de tudo e que amava profundamente, mas que tinha um pavor mortal de ser pego sendo humano. Para Dean, o dinheiro não significava nada. Ele nunca gastou muito consigo mesmo. Ele comia macarrão, assistia TV e jogava golfe. O dinheiro era apenas uma ferramenta. E se essa ferramenta pudesse ser usada para manter os lobos longe da porta de Sammy, então era o melhor uso que ele poderia dar a ela. O choque da Receita Federal foi compreensível. Eles operavam em um mundo de números frios. Eles colidiram com um ato de calor humano inexplicável. Eles viram naquele cheque a prova de que o Rat Pack não era apenas uma jogada de marketing. Era uma irmandade. Uma irmandade disfuncional, bêbada e bagunçada, mas uma irmandade onde, quando as luzes se apagavam e a música parava, um irmão não deixava o outro cair. Dean Martin nunca mencionou o dinheiro, nem para a família de Sammy, nem para Frank, nem em entrevistas. Quando Sammy morreu, uma parte de Dean morreu também. Ele voltou para sua poltrona, para seus filmes de cowboy e para seu silêncio. Ele sabia que tinha feito a coisa certa. E no código de Dean Martin, saber que você fez a coisa certa é a única recompensa que um homem deve esperar. O resto é apenas barulho. A resposta do governo foi carimbar um papel. A resposta de Dean foi salvar uma alma da vergonha. E esse foi o último grande ato do King of Cool. Garantir que o Candyman pudesse sair de cena com a cabeça erguida, mesmo que a conta tivesse sido paga pelo homem que estava na sombra, segurando um copo e fingindo que não se importava.